Ai, Wanda. Até agora há pouco eu tava te dando um voto de confiança. Porém, depois do que eu vi hoje, eu sou o João e vou te falar. O Halloween. Nosso querido Dia das Bruxas. Não tão querido assim porque a gente não tem muito esse costume. Mas lá é uma data mais focada na família, nos amigos, doces e sustos. E morte. Morte. Tá bom, calma. Ninguém de fato morreu nesse episódio. Porém, a partir de agora, só spoilers. Então já tá avisado. Depois do barulho que o último episódio fez, WandaVision apresentou seu sexto episódio com algumas cenas um pouco mais leves. O episódio como um todo foi mais tranquilo, foi mais de boa, não teve tantos momentos. Eita! Teve momentos assim? Teve, mas não foram tantos quanto no último episódio. Esse aqui foi um pouco mais focado ali no Pietro, né? Porque foi a revelação do episódio anterior, então tava todo mundo querendo saber mais sobre ele. E, assim, muitas teorias estavam apontando de que ele era o Mephisto, o capetão, o capiroto da história. E eu vi uma notícia esses dias que o diretor da série falou, olha, os fãs estão criando teorias muito boas, só que até agora ninguém acertou. Então, com base nisso, e com base no fato de que a gente acreditava que ele era o Mephisto, esse episódio já veio brincar um pouco com a gente. Parece que o diretor gravou de propósito. Como é Halloween, tem muita gente fantasiada. Então tem muitas fantasias e enfeites ali que vira e mexe lembram um pouquinho lá o capiroto e tal. E o próprio Pietro e o próprio Pietro chega ali a fazer alguma menção, alguma dica, fazer algum tipo de referência, algum tipo de dica assim. Parece que para o fã, principalmente para o fã que estava pensando que ele era o Mephisto. Porque ele pega e solta assim algumas frases do tipo, vamos lá, seus capetinhas, libertem seus demônios, que não sei o quê. Então a gente fica assim, olha o cara dando a dica, mas se a gente pegar por isso e pegar a frase do diretor, a gente vai chegar na conclusão de que eles estão só brincando com a gente. Aparentemente, não tem Mephisto. Pode ser a Agnes, pode ser a Doris, pode ser a Doris. Mas, pelo que tudo indica, o Mephisto não é. Pelo menos ele não é o Pietro. Pode estar aí no meio da série ainda? Pode, mas como Pietro... Mas como Pietro eu tenho as minhas dúvidas agora. Então, esse episódio ele é mais focado em quê? O principal foi ali as crianças, demonstrando e desenvolvendo os seus poderes, e também o Visão. Porque desde o começo do episódio, o Visão tá ali desconfiado, ele e a Wanda não estão se bicando muito bem, chega a ter discussões. Mas a conversa entre os dois tá diferente, sabe que tem alguma coisa errada, incomodando. Tem um elefante branco na sala e os dois não estão querendo tocar no assunto. Às vezes fica ali dando uma indireta ou outra, mas a gente percebe que ele tá bastante desconfiado. E é essa desconfiança que vai guiar o Visão durante todo esse episódio. Então chega ali uma certa hora em que ele chega a mentir pra Wanda, ele fala que vai ser da parte da patrulha do bairro durante a comemoração de Halloween. E a Wanda descobre isso conversando com um dos moradores que também faz parte desse grupo da vigilância. E ela comenta, O Visão pode te ajudar a resolver esse problema. e aí o cara responde, Pô, mas o Visão não tá de patrulha hoje. Mas ele falou que ia, e agora ele não tá? O que tá acontecendo? então ela já fica com a pulga atrás da orelha, só que ela não foca toda a sua atenção pra isso, porque ali do lado dela, chamando a atenção dela, tá o irmão, tá o Pietro. E é legal porque ele fica sempre assim, ele vai e interpreta o papel dele e de repente ele para e começa a perguntar pra Wanda como os outros personagens fazem. E aí, Wanda, tá do jeito que você queria? Tá gostando? Quer que mude alguma coisa? Parece que ele tem consciência do fato de que tudo ali é falso. Ele sabe que ele morreu, ele sabe que da noite, de uma hora para outra, ele foi baleado e de repente ele estava ali, ouvindo a Wanda chamá-lo. E ele sabe do roteiro, de alguma forma ele sabe do roteiro. Ele saber o roteiro, a hora em que ele tem que aparecer na série, a forma como ele tem que aparecer, isso deixa também suspeito de que talvez no fundo ele ainda possa ser um vilão. Então a Wanda fica ali mais com ele, que dá um pouco de liberdade pro Visão. E o que ele faz com essa liberdade? Ele começa a explorar a cidade como um todo. Ele vai para as áreas mais afastadas da cidade e começa a perceber ali que o pessoal tá muito estranho. Eles estão praticamente parados. Eles não interagem, eles não falam, eles não se movem. Às vezes algumas pessoas estão bugadas porque tem uma mulher lá que ela vai tentar colocar a roupa no varal e não consegue, de repente desce uma lágrima dela. Tenso. Ótima pro Halloween. E assim, a última pessoa afastada de tudo, na barreira ali, ó, mais próxima daquela proteção eletromagnética de televisão, sei lá, aquela do Rex, do hexágono, que a Wanda criou, tá quem? A Agnes. E ela também é suspeita desde o começo e aqui também, porque assim, conforme o Visão ia se afastando, as pessoas iam ficando mais e mais travadas. E a Agnes, ela estava mais afastada de tudo, de todos. E ela ainda conseguia ali expressar algum tipo de reação, algum tipo de fala. Então assim, quanto mais próximo da borda a pessoa está, ela fica
mais impedida de se mover, de pensar por si mesma, de ter o seu livre-arbítrio, como é que a Agnes tinha isso? Então a gente vai se perguntando essas coisinhas, nesses detalhes. E aí tem aquela cena do trailer em que o Visão a desperta e ela fala, eu morri. Ele fala, não, por que eu pensaria nisso? Porque ele tá morto. Eu, no último vídeo, vou deixar o card aqui em algum canto, cheguei a mencionar de que o Visão poderia estar vivo sim, porque a Wanda ela não tá criando, ela tá modificando. Então eu achei que ela ia modificar as células dele e trazê-lo de volta à vida. E parece que não, porque também acontece a cena do trailer lá vazado um pouquinho, de que ele sai dessa borda e conforme ele sai, ele começa a se desmanchar, a se desintegrar. Com isso, foi legal porque a Wanda começou a entrar em desespero e ela não foi até ele. Ela não foi buscar o Visão e colocar ele pra dentro do domo, vamos chamar assim, do Rex, do hexágono. Ela expandiu o campo do Rex. Ela expandiu, ela aumentou o raio, a área de impacto do negócio. Ela começou, se antes pegava 10 km, agora tá pegando 30, 40, 50 km. E isso foi muito legal porque assim, o negócio começou a aumentar e por um momento eu achei, pegou o Visão, vai parar. Não, pegou o Visão e continuou, continuou. E isso me fez pensar, caramba, a Wanda tem potencial para expandir esse domo, essa realidade dela toda manipulada pro mundo inteiro. E se for isso mesmo, fudeu. Basicamente é isso, fudeu. Do lado de fora teve a briga do coronel lá em comando com a Rambeau e a Darcy e tudo mais. Eles meio que se rebelam, são expulsos. E no episódio anterior que eu comentei no outros card aqui também, eu cheguei a mencionar que as máquinas estavam furadas, quebradas, com mau funcionamento lá, porque em relação aos exames da Rambeau. E agora aqui a Darcy veio, fez aquele clássico hack de 2 segundos que é de praxe. Hackeou em 2 segundos. É assim, hack funciona desse jeito. E ali ela falou, olha, você já ultrapassou essa barreira 2 vezes. As suas células estão mudando. Então, é certeza, a gente vai ter ela assim com poderes daqui a um futuro bem próximo. E é legal também mencionar que assim, no episódio anterior, a Rambeau ela mencionou que ela conhecia um engenheiro espacial, um engenheiro fudido lá, que poderia ajudá-los a construir um caminhão. Eu vi muitas teorias falando que esse engenheiro poderia ser, na verdade, a Sue Storm. E assim, dependendo do idioma que você assistiu o episódio e tudo mais, vai ter uma certa confusão ali. E agora a Rambeau confirmou que esse cientista, que esse engenheiro, na verdade é ela. E assim, estamos esperançosos de que pode ser a Sue. Só que se for ela, aí eu já não tenho, assim, no começo do, sei lá, acho que no 4º ou 5º episódio, o chefe ele menciona lá que tá tendo problema com alguns astronautas. Então assim, me fez acreditar que os astronautas estariam no espaço. E aí daria a introdução ao Quarteto Fantástico. Mas, se a Sue tá aqui, eles não poderiam estar lá. Ou ela voltou também, não sei. Pode ser? Pode. Espero que seja? Sim, porque aí já é a introdução do quarteto mesmo e vai ser sensacional. Só a expansão da Marvel na série, cinema e etc. E aí, a Wanda continua expandindo e não para mais e acaba o episódio. Simples assim, desse jeito. Ela abre os olhos lá, terminou de expandir o hexágono dela e fim. Sacanagem acabar o episódio desse jeito. Mas foi isso. Teve momentos legais, teve muitos, só que numa quantidade muito menor que o episódio anterior. Eu acho que é pra gente dar uma respirada e começar a teorizar sem parar. Com um final muito foda, a série se prova cada vez melhor a cada episódio. É sensacional. E você aí, assistiu, ainda não assistiu, tá acompanhando, o que tá achando, quais as suas teorias? Deixe aí nos comentários, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar minhas doideiras que eu falo aqui. Valeu pela atenção e tchau!